pois no final do mês de agosto, o Hospital Bruno Boran inaugurou a unidade de cuidados paliativos. E a gente vai justamente falar sobre esse tema com o Dr. Juliano Dalla Costa, médico, especialista em medicina da dor e cuidados paliativos, sobre esse setor inaugurado agora recentemente no Hospital Bruno Boran e como que isso pode auxiliar os pacientes. Tudo bem, Juliano? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Nicolas. Então, bom dia a todos os ouvintes. Então, queria primeiramente agradecer o convite, né? Sempre um prazer estar aqui na Rádio Independente. E eu acho que essa unidade, ela é, na verdade, um grande orgulho aí, né? Para a comunidade lajadense, e acho que para a comunidade do Vale do Taquari como um todo, né? O Hospital Bruno Boran, aí de novo, sendo pioneiro numa área da medicina, num tema que eu sei que é um pouco delicado assim para a população em geral, mas entendo que isso seja mais por desconhecimento do que propriamente pela importância que tem o cuidado paliativo, né? E acho que essa unidade ela vai vir também para a gente quebrar alguns paradigmas em relação a isso, né? E poder de uma certa forma ofertar para a população que tenha doenças avançadas e principalmente em fases terminais uma dignidade, uma privacidade para as famílias, né? É uma situação extremamente delicada, né, doutor Juliano? Mas, de forma geral, do que se trata e como são esses cuidados paliativos? Então, os cuidados paliativos, eles já existem há muito tempo, né? Eles são, pela última definição da OMS, na Organização Mundial da Saúde, eles são cuidados destinados a pessoas que tenham patologias ameaçadoras da vida, adultos e crianças, e que visam oferecer uma melhor qualidade de vida, né, no transcorrer, enfim, no decorrer do curso da doença, né, ofertando um melhor cuidado em relação à medicina da dor, uma melhor qualidade de vida, né, e visa tentar adequar a condição que o paciente tem com o que a gente pode oferecer também em termos de tratamento, não só tratamento curativo, mas tratamento que visa oferecer realmente qualidade de vida, alívio de sofrimento, né? Então, nesse contexto, entra o cuidado paliativo. E as pessoas tendem a entender o cuidado paliativo como uma terminalidade apenas, né? E isso é aquele slide que aparece em todas as aulas, né? Que é a pontinha do iceberg, né? Na verdade, a visão mais moderna hoje, o cuidado paliativo começa a atuar nessas doenças ameaçadoras da vida desde do momento do diagnóstico, né? Para que tu consiga desenhar junto com o paciente e a família um cuidado mais personalizado com coisas que realmente façam sentido para aquele paciente, para aquela família, né? Então, não é apenas a terminalidade. Evidentemente que uma unidade hospitalar de cuidado paliativo, ela tem uma pegada diferente, né? A gente já está nessa pontinha do iceberg. Muitas vezes um paciente que já fez múltiplos tratamentos e está em fase terminal, né? E tu ter esse lugar em que a pessoa possa ser cuidada num leito, em que ela tenha privacidade, em que a família possa ser acolhida por uma equipe multiprofissional, então com psicólogos, nutricionistas, a equipe de enfermagem, então técnicos de enfermagem. Eu não vou ficar falando porque eu vou esquecer alguém, né? Mas uma equipe muito ampla, sem dúvida, isso é um diferencial muito grande do hospital, né? E dos hospitais que têm esse tipo de unidade, esse tipo de cuidado. Como que é o cuidado não só no paciente, mas também com a família, que também necessita desse apoio? Então, a gente às vezes cuida do doente e a gente esquece de cuidar o cuidador, né? E eu entendo que o paliativista ele deve ser uma pessoa que está olhando todo mundo que está envolvido no cuidado, né? Então, o cuidado com a família ele é fundamental, né? A gente precisa ter uma equipe de apoio. Normalmente, a equipe de psicologia atua muito forte, né? Junto da família, né? Porque, vamos lá, né? A gente tem uma pessoa muitas vezes que tem uma doença terminal e a gente sabe qual é o desfecho final, né? O que vai fazer a diferença é como a gente vai tratar a pessoa ao longo do percurso. Se a gente não cuida bem da família e da pessoa, após o óbito, quem já perdeu alguém sabe, né? Fica uma grande lacuna, fica um buraco. E isso abre espaço para patologias como luto patológico, por exemplo, né? Então, a gente vê muitas pessoas remoendo, né? Aquele sentimento, aquela tristeza por muitos anos, né? Deixando de levar adiante sua vida, porque não foi bem conduzido no momento da doença, do diagnóstico ao óbito, né? A família também não foi cuidada. E com o cuidado paliativo, hoje o que se sabe é que a gente consegue evitar
alguns transtornos que podem decorrer, né, desse descuido no percurso de uma doença grave. Essa é uma questão quase filosófica, mas o que os pacientes falam nesse momento? O que os pacientes falam? A gente tem uma variabilidade muito grande, mas eu acho que de uma maneira geral, ninguém quer morrer sozinho, né? A gente quer estar perto das pessoas que a gente ama, que a gente gosta, né, e que conviveram com a gente ao longo da vida. Então, a gente tem pacientes que no início não entendem a doença, que não entendem em que estado estão no seu tratamento, e a gente tem que ajudar a pessoa a passar, né? A gente tem bem desenhado, na verdade, né? Isso foi estudado em pacientes em terminalidade dentro das unidades de terapia intensiva, né? Por uma senhora chamada Elizabeth Kluger-Rose, e mudou todo o nosso entendimento sobre luto, né? A gente tem 5 fases no luto, que vai da barganha até a aceitação. E quando a gente entende essas 5 fases, a gente consegue ajudar melhor o paciente a passar por cada uma delas, né? Até a aceitação. E quando a pessoa aceita, ela consegue também desatar alguns nós que ficaram na vida. Às vezes resolver até questões financeiras, familiares, né? Então o cuidado paliativo ele acaba indo um pouco além de a gente aliviar sintoma, né? A gente às vezes consegue organizar coisas junto com o paciente que são importantes para ele e que ele gostaria de organizar e não sabe com quem falar, né? Então é um cuidado muito amplo, né? Bom, nesse momento, como que o hospital tem tratado esse paciente? É através da medicação para reduzir dor, para melhorar essa qualidade de vida, para ter, de fato, passar por esse processo de uma forma menos difícil? De todas essas formas, né? Eu acho que quem acompanha as redes sociais aí vê muitas ações também. Eu acho que são aquelas ações que nos inspiram, né? Verdade. Ontem mesmo, né? Eu não venho acompanhando este paciente, né? Mas houve um senhor que era cantor, então foram com a gaita, tocaram as músicas que ele gostava. Eu acho que isso também é importante, mas às vezes as pessoas olham e acham que isso é o cuidado paliativo, né? É a gente apenas promover o bem-estar através desse tipo de medida, e na verdade não, né? Na verdade é uma ciência. Então, tudo o que tu falaste é promovido dentro do hospital, né? Nutrição adequada para cada paciente, acompanhamento psicológico, acompanhamento de feridas, acompanhamento de dor, né? A gente tem muitas patologias que na terminalidade podem gerar dor, então ele é um cuidado que visa a gente enxergar o ser humano em cada uma das suas facetas, né? Na esfera espiritual, na esfera pessoal, na esfera física, e tentar, da melhor maneira possível, através de uma equipe multiprofissional, aliviar cada um dos sofrimentos que podem advir da condição, né, da doença. Tem pergunta de ouvinte, o Adair, ele diz que tem 41 anos, mora no Jardim do Cedro. Ele diz ter problemas com fibromialgia e às vezes é impossível de aguentar e questiona se existe algum tratamento para isso. Existem vários tratamentos, né? Então a fibromialgia ela é o grande protótipo das doenças que a gente não consegue diagnosticar por exames, né? Das síndromes dolorosas, ela é o grande protótipo. Então, normalmente o paciente com fibromialgia ele é um paciente que já teve muito sofrimento, né? Porque as pessoas, muitas vezes, e até alguns médicos não entendem essa doença, né? Uma vez que tu não consegue diagnosticar ela nem com exame laboratorial e nem com exame de imagem. E é uma pessoa que sente dor, né? E, enfim, as vias que levam essa pessoa a sentir dor hoje são bem estabelecidas e por isso também a gente tem sim tratamento, um tratamento que envolve com certeza, né, a prática de exercícios físicos, então algumas mudanças de hábitos de vida, algumas questões relacionadas ao sono e medicações, né, e algumas terapias físicas também. Então o tratamento do paciente com fibromialgia é um tratamento muito amplo também e que depende uma parte do médico e muito do paciente também, né? Eu costumo atender bastante paciente com fibromialgia no consultório, então a gente tem que fazer essa pessoa entender que vai ser um percurso longo e que a gente vai conseguir controlar a doença, ela vai oscilar, mas que a gente vai depender, né, muito do paciente, né, praticar exercícios, realmente mudar alguns hábitos de vida, usar as medicações corretas
e a gente consegue obter sim um bom controle dessa forma. Bom, doutor Juliano, para a gente encerrar, qual é a estrutura atual do espaço de cuidados paliativos do Hospital Bruno Born? São quantos leitos, quantos profissionais envolvidos? Bom, a unidade de cuidados paliativos, então, ela se encontra no terceiro andar do hospital, uma unidade nova, onde antigamente funcionava o laboratório, que era o laboratório do hospital, né? Antigamente uma área completamente reformulada, que conta com 8 leitos, todos os leitos privativos. Privativos eu falo em relação à privacidade, né? É um paciente por leito em cada um desses 8 leitos. Então, sem fazer discriminação de plano de saúde ou particular. Então, os pacientes do SUS também terão acesso, né, a esse tipo de cuidado através de 8 leitos e uma equipe multiprofissional, como eu falei, com médico, residentes de medicina, que são médicos fazendo uma especialização, né, depois de formados, equipe de psicologia, equipe de psiquiatria, equipe de enfermagem com técnicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, e estamos tentando também ter algumas pessoas aí, líderes espirituais, né, das diversas religiões, porque a gente também se preocupa com isso no cuidado paliativo. Então, uma equipe muito ampla, né, e que certamente vai acabar, por fim, qualificando ainda mais todo o cuidado no hospital. Ela acaba servindo de piloto, né, para que a gente consiga qualificar também as outras unidades no cuidado mais humano dos pacientes na nossa instituição. Ok, obrigado, doutor Juliano, e bom trabalho. Certo, muito obrigado. Bom dia a todos aí. Valeu. Doutor Juliano Dalla Costa, médico especialista em medicina da dor e cuidados paliativos, falando sobre esse espaço que foi inaugurado no dia 29 de agosto no Hospital Bruno Born, a unidade de cuidados paliativos.